E aí, sexto ano, tudo bem? O professor está com muita saudade de vocês, ansioso para que a gente volte às aulas logo logo, para que a gente possa reencontrar na sala de aula, tá? Continuando então nossas aulas, nossas videoaulas, nós tínhamos abordado temas sobre os atenienses, sobre a democracia, sobre a maneira de eles se comportar em sociedade, enfim, a gente tinha parado na que falava assim, ó, com as revoltas populares que estavam acontecendo, chegou ao poder o tal de Clístenes, e é aí que vai começar a surgir a democracia realmente em Atenas. Esse Clístenes dividiu o povo deles em 10 tribos, que eles deram o nome de Demos, ou Demos, né? Demos, que são as 10 tribos, vai dar origem à democracia, tá? Que do grego significa demo, povo, e cracia, poder. Então, é o poder do povo para decidir a situação. Então, aqui embaixo, na apostila de vocês, da página 50, traz um pouquinho de um esquema como é que funcionava. O que é mais importante nós sabermos aqui? A eclésia e a boule, ou também chamado de Conselho dos 500. Isso é o que é mais importante. Porque a eclésia, qualquer cidadão, considerado cidadão ateniense, que fosse, de que maneira? De pai ou mãe ateniense e que tivesse mais de 18 anos, poderia participar da eclésia, tá? E o que eles debatiam na eclésia? Eles debatiam todos os assuntos relevantes à cidade. Tudo que estava sendo discutido, eles discutiam, e depois essa discussão toda final era enviada para a boule. A boule poderia mudar a lei ou aceitá-la como viesse da eclésia e depois devolvia essa lei para a eclésia votar. Daí a eclésia votava com a mão levantada. Quem votava assim, levantava a mão. Quem não levantasse, considerava não. Então, a maioria dos votos seria computado, ou seria julgado que seria verdadeiro. E uma vez votado aqui na eclésia, essa lei não poderia ser revogada, ok? A não ser que fosse discutida novamente por uma outra época e mandasse de volta para a boule analisaria a lei e reenviaria novamente. Essas outras duas partes aqui, Areópago, era um conselho especial composto por aristocratas, pessoas que tinham muito mais poder aquisitivo, muito mais dinheiro, e que eles se reuniam em tempos de crise, em tempos que tivesse, por exemplo, a iminência de uma guerra ou algum problema, alguma catástrofe, alguma solução muito grande para ser resolvida. Aí sim eles entravam em cena. Do contrário, eles eram pessoas que não apareciam muito na democracia. E o outro conselho é a Elieia. Elieia eram os juízes, as pessoas que eram escolhidas também, aproximadamente 6.000 pessoas, que eram cidadãos, volto a repetir, só pode ser participante disso tudo se você fosse filho de pai e mãe ateniense, tá? Filho de estrangeiro que morasse na Grécia, não tinha direito. Filho de escravo que morasse na Grécia, não tinha direito. Filho de servos, também não tinha direito. Ou servo, também não tinha direito. Eram pessoas que eram consideradas de pai e mãe atenienses, ok? Então é mais ou menos assim. Isso remete mais ou menos para a gente entender a nossa política brasileira, né? Nós temos a Câmara dos Deputados, que faz discursa lá e tem um tempo a falar. Ah, legal falar em tempo. Na eclésia, as pessoas tinham, o tempo era ajustado para todo mundo. Professor, mas não tinha relógio naquela época. Sabe? Olha a ideia dos caras. Dois vasos de cerâmica, um colocado próximo do outro. O primeiro está cheio de água e o segundo vazio. Aí tem um orifício bem embaixo, ele é aberto no início da sua palavra para você falar. Então, o tempo que a água estiver descendo e acabar a água, acabou o tempo do cidadão. Podia ser feito com água ou podia ser feito com areia. Então era bem democrático essa parte também de falar para as pessoas, para dizer, foi tempo maior para esse fulano tal, ou foi tempo maior para outro. Não, é igualzinho para todo mundo. Tá? Então os deputados no Brasil hoje também fazem as leis, levam para o plenário, debate, tem um tempo na tribuna lá para você falar, e aí depois a lei é enviada, depois que todos votam, né? Aí é enviada para o Senado. Os senadores é um número menor, tá? São 82 senadores e aqui são 513, se não me falha a memória, de deputados.
Cada estado é representado por um número de deputados. E cada senador também vem 2 de cada estado. Os senadores analisam a lei e votam. E aí, depois deles votarem, e for tudo certinho, ainda vai para o presidente dar última canetada. E aí a lei é vigorada e colocada em prática. Então, geralmente, para uma lei ficar pronta em nosso país, ela demora muito tempo, tá? Então, assim, é tempo de discussões, é tempo de debate, isso envolve, às vezes, a população. Olha só, para nós só ter uma ideia, né? Quanto tempo levou para votar a reforma da Previdência? Praticamente o ano de 2019 inteiro, tá? Então, assim, foi um tempo considerado exagerado, ou para uns de mais, outros de menos, poderia ter mais discussões, enfim. O problema é que quem está precisando é que está esperando. Esse não tem tempo para esperar, ok? Então, dando continuidade então à nossa matéria, nós temos a parte que fala da expulsão das pessoas que não estavam de acordo com as regras da democracia. E é assim normal na nossa sociedade, né? Tem muitas pessoas que discutem, que debatem, que falam, que grita, que xinga e que ofende. E daí você tem problema. Se você ofende uma pessoa, você tem que ser responsável pelos teus atos. Lá na Grécia, quem atentasse contra a democracia seria julgado num tal de ostracismo. É o seguinte, as pessoas votavam para expulsar ou não por 10 anos essa pessoa daquele grupo de pessoas que vivia ali em Atenas. Então ela é chamada de ostracismo porque os gregos usavam pedacinhos de cacos, de vasos, né, de cerâmica, e nele escreviam o nome das pessoas, se queria ou não que fosse mandado para fora ou não da cidade. Mas isso era casos extremos, quem xingasse, quem falasse mal a maioria era educado desde o berço para falar em público, para ser uma pessoa, uma oratória muito boa, né? Às vezes o professor se enrola na língua aqui, então um ateniense jamais se enrolaria na língua no ato de falar, seria muito bem centrado. Ok, meus amiguinhos? 6º ano, durante o governo de Péricles, outro cidadão que chegou ao poder, a democracia atingiu seu apogeu. O que é apogeu, professor? Apogeu é o máximo que se pode chegar num poder. Então depois ele vai entrar em declínio, tá? Então foi o topo, como estão falando aí da curva do Covid. Quando ela chegar no máximo, depois ela vai ter tendência a cair. Ela não vai continuar crescendo, ela vai ter que parar. E aí é aí que eles estão querendo que essa curva não seja muito alta, ela tem que ser curvada, mas é complicado, né? Fica em casa. A democracia ateniense era considerada direta, pois todos os cidadãos tinham o direito de participar da eclésia e votar sobre os assuntos. Todos que fossem considerados atenienses, tá? E as leis aprovadas deveriam ser respeitadas por todos, e quem descumprisse seria banido da cidade. Simples. Uma coisa muito simples, gente, mas muito simples mesmo. E detalhe, tá? Quem vivia nessas regras aí, tudo que organizava, ninguém recebia nem um centavo, tá bom? Era em público mesmo, a coisa lá na Ágora, lá na praça lá principal da cidade, as pessoas se reuniam e discutiam. Hoje vamos falar disso. Então todo mundo que estivesse lá, não veio o número X de pessoas, não interessa. Quem não veio é porque não achou interessante. E as coisas continuavam, ok? Os participantes da Bole, no entanto, acabaram adquirindo o direito de receber ajuda de custo. Da Bole era aquele grupo menorzinho, 500 cidadãos, que rediscutiam a lei, que recebiam da Eclésia. O senhor não tinha lembrado o nome. Da Eclésia. Bom, os cidadãos que participavam da Eclésia também passaram a ter direito a receber um pagamento pela presença nas sessões. Então, no começo ninguém recebia nada, depois começaram a cobrar e receber dinheiro. Ser cidadão era algo muito importante e valorizado em Atenas. Então, eu quero que você, 6º aninho, sublinhe essa parte aqui, por favor. Ser cidadão é muito importante. Por esse motivo, havia uma preocupação de formar cidadãos preparados. Voltamos ao ponto de fundamental importância para uma base de uma sociedade: educação. Se você tem uma população educada, você tem uma população com soluções de vários problemas, tá? Preparados para participar da vida pública. Então eles eram ensinados desde criança a como falar, a como debater, a como participar das reuniões. Olha aqui,
os meninos começavam a ser orientados desde criança para a função de como se basear em um amplo ensino. Na democracia ateniense, todos os cidadãos poderiam participar das decisões políticas. No entanto, a definição de cidadão era muito restrita. Então, se a gente analisar, também não eram tão democráticos assim, né? Pois é, apenas os homens nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense poderiam ser considerados cidadãos. Mulheres, vai atentando a isso, minha gentinha. Mulheres, escravizados, estrangeiros estavam todos excluídos do processo de votação. Ah, professor, mas e hoje? Como é que funciona? A mulher pode votar? É lógico que pode votar. Tá? Hoje, quem tiver cidadania brasileira é considerado um eleitor. Ele pode participar, ele pode votar. Tá? Se eu for um estrangeiro, meu pai é paraguaio, mas eu nasci no Brasil. Enfim, se eu nasci aqui, eu vou ganhar a cidadania brasileira e eu posso participar de todas as decisões, eu posso votar, posso ingressar no exército, enfim, eu posso cumprir meu trabalho como um cidadão da minha pátria. Sendo assim, não tinha nenhum direito político e eram proibidos de se casarem com mulheres atenienses, tá bom? Os homens, os escravos ou quem seja os estrangeiros, tá? Por que eles pensavam assim? Talvez eles não queriam misturar as raças, talvez eles queriam permanecer numa raça mais fechada, enfim, eles tinham seus motivos para isso acontecer. Eram obrigados a pagar muitos impostos e prestar serviço militar. Lá tinha que trabalhar e prestar serviço militar, os estrangeiros, tá? Os estrangeiros exerciam maior parte das atividades artesanais e comerciais que os cidadãos atenienses. Os caras eram muito espertos, os atenienses, gente. Eles mandavam os outros trabalhar para eles, enquanto que eles ficavam o dia inteiro discutindo e debatendo. E aí que também surge uma outra parte muito importante da Grécia, que é os filósofos. Aristóteles, Sócrates, Platão, esses caras todos aí ensinavam seus alunos, ou quem quer que seja, que queira aprender filosofia, na ágora, na praça pública. Sócrates está dando uma aulinha lá, vamos lá participar. O que está falando? Falando o que é felicidade. Vamos ver o que é. Eles buscavam respostas, porque eles não sabiam ainda exatamente o que estavam, não tinham a ciência ainda para estudar realmente as coisas. Então eles imaginavam as coisas e tentavam trazer respostas do mundo do além para que as pessoas pudessem compreender um pouco. E a filosofia é uma delas extraordinárias, uma das matérias mais bacanas, porque a gente se aprofunda e vai para o nosso mundo nosso de analisar, interpretar. Então o professor Alexandre lá do primeiro ano, a professora Dai de filosofia, nota 10 para eles, tá? Eles levam nós ao pensamento, levam nós a instigar as coisas, isso é muito importante, tá? Questionar as coisas, isso é importantíssimo, né? Os estrangeiros então exerciam um papel muito importante. Entretanto, vários desses estrangeiros se destacavam como artistas e intelectuais. Olha só, né? Artistas intelectuais. Bacana, né? Muito bem. Continuando. Em seu caderno, eu respondo a seguinte questão: quem eram considerados cidadãos atenienses? Acabei de falar recém, né? Então vocês já vão buscar na minha... Dá um pause aí e volta o vídeo e você vai saber. Quem é considerado cidadão no Brasil atualmente? Dá um pause também e volta e o professor falou. Beleza? Esparta, os homens guerreiros, os homens bravos, os lutadores, os que têm sangue no olho. Tá? Não vou indicar para você assistir o filme dos 300, tá? Porque não é para a idade de 6º ano, mas enfim, ele retrataria bem certinho como que era a parte cruel dos espartanos, que eram pegados de criança e analisados já. Você é perfeito, você vive. Você não é perfeito, você morre. Assim você teria uma sociedade sempre perfeita. Se nós analisarmos hoje, imaginar, meu filho nasceu e vai ter um grupo de pessoas que vai analisar ele se ele vai viver ou não. Gente, né? Seria o cúmulo hoje, né? A gente consideraria isso como um assassinato. É um assassinato, né? Você está matando uma criança. E naquela época não. Naquela época era uma forma de você ter pessoas extremamente fortes e sadias. Se elas são sadias, elas vão gerar filhos novamente sadios. Então, partindo desse princípio, eles estavam até certos, né? Você não teria nenhum problema. Assim como nos índios, né? Os índios também não tinham nenhuma pessoa que era deficiente, nenhuma pessoa que tinha problema de... nasceu-se lá com uma deficiência de uma perna, de um braço, ou ele tinha algum tipo de anomalia, era eliminada.
Tá? Por quê? Porque eles partem do princípio que todos têm que andar e se virar por conta própria. Ninguém pode ser dependente de ninguém. Tá? Mas isso é um conceito fechado de um grupo de pessoas. Nós não somos assim. Nós somos, pelo contrário, colhedores, né, gente? Todo mundo tem vida, todo mundo tem valor. E a vida não pode ser desprezada assim. Enfim, os espartanos tinham suas regras e era daquela época. E tem que ser respeitado. Porque eles viviam lá na Lacônia e eles foram fundados pelos dórios. Aquele povo que chegou tocando terror, chegando dando voadora no povo que vivia naquela região. Já os outros, os ilotas, aqueles que viviam, ilotas não, os que viviam lá na parte de Atenas, eles eram mais calmos, eles eram mais centrados, mais organizados, enfim, eles não eram muito da guerra. Mas esses caras aqui, os dórios, eles eram sangue no olho. Tá? As pessoas que viviam nas regiões conquistadas pelos espartanos se transformavam em servos. Não era escravo, era servo. Tá? E esse servo fazia tudo para os espartanos. Tudo. E esses servos também eram chamados de ilotas. Inclusive, eles serviam para que os meninos lá no exército lutassem contra eles para aprender a se defender. E claro que nesse momento eles eram também mortos nesse processo todo de luta e de testes e tudo mais. Então eles eram as cobaias, os sacos de pancada dos espartanos. Bem cruel, né? Eles não tinham nenhum tipo de direito, porém praticavam todos os trabalhos necessários. Os caras trabalhavam para os espartanos, velho, faziam tudo para os espartanos. E aí, como eles não tinham ninguém, não precisavam trabalhar, eles tinham tempo para fazer o quê? Para se dedicar à oratória, para falar? Nem um pouco. Eles ficavam treinando, ficavam mostrando os músculos lá e fazendo exercícios o dia inteiro, praticamente, e a vida toda eles eram assim, treinados para serem. Eles foram treinados para lutar numa guerra, para matar. Não tinha outro momento, era isso. A vida deles era isso. Então eles foram desde o princípio, os dórias e os espartanos, como seja a gente entender, eles sempre lutaram para sobreviver. Diferente dos atenienses, que eram um povo mais calmo, porque eles não precisaram fazer tudo isso. Eles foram mais diplomáticos. Né? A diplomacia é muito melhor do que a guerra, né, gente? Então, diálogo, e o último é o diálogo. Converse para não ter guerra, não ter briga, não ter nada. Ok? Então, essa imagem aqui é do filme dos 300, né? Aqui, ó. Batalha de Ternópilas, ou Ternópilas, na Grécia, quando eles lutaram contra os persas, né? É um desfiladeiro, né? Uma parte estreita para chegar dentro de Esparta, e só tinha esse lugar para passar. Então eles fecharam esse cerco. Então não importa o número de soldados que chegasse aqui, tinha que passar por um número menor. Então tinha que enfrentar sempre os 300. Então eles deram uma contida no exército de Xerxes, mas por fim morreram todos. Só que um mensageiro foi enviado para mandar os soldados realmente voltarem para a batalha, que daí foi 30 mil soldados espartanos contra os persas. Tá? Os persas nunca dominaram a parte da Grécia, de Esparta. Bom, essa imagem revela uma cena da obra cinematográfica que aborda a guerra dos greco-pérsicas. Nela vemos representantes do exército espartano. Ok? Qual era a ocupação dos homens espartanos? Soldados e guerreiros. Assim como em Atenas havia um grupo de excluídos da democracia que trabalhava enquanto os cidadãos atenienses se dedicavam à política. Em Esparta existia também uma organização semelhante, que eram os servos, ou chamados ilotas, né? Explica como era essa organização. Então nós tínhamos aí os servos que trabalhavam, faziam todas as atividades agrícolas necessárias para a manutenção da rotina do povo de Esparta. E os espartanos tinham tempo para se dedicar às lidas de exército, ok? Se a preocupação de um cidadão ateniense era necessariamente de política, principalmente o cidadão espartano era voltado para ser um bom soldado, ok? A sociedade espartana era composta por 3 grupos, então vai marcando aí: espartanos, descendentes dos dórios, periecos, habitantes da periferia da cidade, e os ilotas, que eram os povos que se formavam como os servos, ou também considerado quase que escravos, vamos colocar assim. É diferente, o escravo podia ser vendido, os servos não. Tá? Espartanos, periecos e ilotas. Grava essa parte aí.
E a oligarquia foi uma forma de governo predominante na história dos espartanos. A oligarquia é um grupo pequeno de pessoas que tem poderes e que manda nos demais. Essa forma de governo se caracterizava por ser um regime em que havia 2 reis provenientes de 2 grandes famílias ricas de Esparta. Para auxiliá-los no governo havia ainda o conjunto de anciões, formado por cidadãos espartanos com mais de 60 anos de idade. Foi falado isso nos primeiros vídeos, né? Por que mais de idade? Porque as pessoas vivem mais, elas têm mais experiência, enfim. Eles eram aclamados para o cargo, ou seja, escolhidos por seus pares com a ocupá-los. Nele permaneciam até a morte. Além dos reis e dos anciões, a administração espartana contava com uma espécie de conjunto de prefeitos que permaneciam pelo período de 1 ano no cargo. Nós temos um prefeito também, mas ele permanece por quanto tempo, né? Mais de 1 ano. Outras histórias, não é importante essa parte, e a gente vai ter uma aulinha só para resolver os exercícios, ok? Para não ficar muito extenso essa parte da nossa aula, ok?